Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no Jornal Literário. Eu sou Heródoto Barreiro. E eu sou Elinista Simão. Vamos falar sobre 3 temas aqui hoje. Qual foi o movimento do Barroco, quem foi Gregório de Matos e a influência do Barroco na sociedade hoje em dia. Saímos hoje a campo em busca de maiores informações sobre o Barroco. Você já ouviu falar do Barroco? 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 Uma cultura de tendência, de pintura, de arte. Não sabe, não tem ideia. Não, eu não sei nada. Eu sei pouco sobre barroco. Eu não sei exatamente o que é, mas eu não... Nada. Sabe nada? Página, o que fala Barroco? Não é minha história, que não tem... Barroco? Ixi. Sabe o quê? Barroco. Barroco? Já ouviu falar disso? Não. Barroco, eu conheço barroco como estilo de arquitetura. Agora de mês não lembro nada. Como vocês viram, tivemos um grande sucesso nas nossas entrevistas. E hoje nós temos aqui um especialista sobre o assunto, Rafael Galvão. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, gente. Hoje eu vim falar um pouco sobre o Barroco. A época do Barroco foi um movimento literário que aconteceu ao fim do século XVI até o início do século XVIII, foi uma época marcada por grande perda do poder da Igreja Católica, que a levou a criar a Contra-Reforma, ou seja, a Inquisição. Aí, então, os jesuítas assumiram o poder e o temor desta Inquisição, sobre todos, influenciavam o homem e a arte, colocando o teocentrismo e o antropocentrismo renascentista em conflitos. O estilo barroco será um estilo de contrastes. A Igreja Católica perdia fiéis para o protestantismo e realizou a Contra-Reforma para reconquistá-los, instalando o terror na sociedade. Vimos que o Barroco é uma arte do conflito, mas mais especificamente, quais eram as características na literatura? A literatura do Barroco era uma literatura muito tensa devido à fusão do antropocentrismo renascentista e o teocentrismo medieval. Tinha ideias de confronto tentando representar um mundo instável de contrastes, através de antíteses que relacionavam elementos contrários e paradoxos. O projeto literário do Barroco traz a agudeza e o engenho com 2 principais correntes: o cultismo, uma linguagem trabalhada, e o concepcionismo, que usava da inteligência e da razão. Ambas procuravam esconder as ideias racionais da igreja, ou seja, a Inquisição, como aconteceu, por exemplo, na ditadura militar aqui, com canções como Apesar de Você, de Chico Buarque. Muito obrigado pela sua presença aqui, Rafael. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Agora temos uma entrevista exclusiva com a professora Roberta para saber como que é o Barroco hoje na sociedade. Eu acho que tem uma questão que o Barroco tratou do homem cindido, que é o homem dividido entre a razão e a emoção, que permanece de alguma maneira transformada, mas nessa imagem do homem moderno, que está dividido entre a razão, entre essa busca, né, pelo que, o que é que ele quer. Assim como o homem do Barroco está dividido entre a minha razão e a minha espiritualidade, a igreja e a razão, o homem moderno também está cindido. Ele quer, diante desse mundo do consumo, em que eu consumo tanto, quem eu sou, né? Diante lá, o homem barroco, no século XVII, XVI, ele vai pensar, bem, eu estou diante desse mundo novo que se abre para mim, quem eu sou? Qual é a minha essência? E o homem hoje se pergunta, diante desse mundo de consumo, eu me perdi, quem eu sou mesmo? Eu sou o que eu visto, eu sou o que eu compro, quem eu sou, o que eu busco para mim? Né? Eu acho que é uma questão, e é o movimento da cisão, né? O artista ele está meio dividido entre essa questão que é a religião, a minha espiritualidade, a devoção absoluta a Deus, ou eu vou me voltar um pouco mais para o homem, né? E quem é esse homem, e como ele vive, quais são os seus anseios, quais são as suas potencialidades, o que eu posso criar como humano, né? Agora, é interessante notar que, às vezes, quando a gente estuda o Barroco, a gente fica um pouco impressionado com o poder da igreja, com a questão da Contra-Reforma, e como isso influenciava diretamente na vida das pessoas. E se a gente observa estas eleições deste ano, né, de 2010, a gente percebe como esses temas ainda circulam, estão presentes. O texto moderno assim, ainda trata essa Eu questão acho que há textos modernos que tem o que a gente chama de barroquismo, né? Que aquele excesso, aquela cisão, aquela busca.
Eu sei que na literatura cubana, né, há um neo-barroco, um autor que se chama Lezama Lima, que escreve textos que têm marcas do barroco muito evidentes. Você falou uma coisa interessante, que essa mistura do visual, porque o barroco também era uma arte da mistura, né? Ao mesmo tempo que eu voltava para o tema da igreja, eu já tinha passado pelo Renascimento, ou seja, eu tinha referências do soneto, de uma escrita mais simples, dos temas voltados para o humano, do Carpe Diem, por exemplo. Então, essa mistura era o barroco. E se você olhar hoje, seja na moda, seja em alguns textos, às vezes o tema é barroco, o tratamento não necessariamente, mas os movimentos não acabam, né? A influência ainda se sente. Muito obrigado, Roberta. Vamos agora fazer uma entrevista via telefone com o Gregório de Matos. Alô, Gregório. Boa tarde, Gregório. Boa tarde. Gregório, como começou o barroco no Brasil? Bom, posso dizer que o barroco brasileiro teve início em aproximadamente 1601, com o poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Ele costuma ser considerado o marco inicial da literatura barroca no Brasil, embora não apresente grandes qualidades poéticas. Mas ainda não era possível falar em uma literatura brasileira, essa que surgiu no século XIX. Porém, podemos falar de uma manifestação literária. Gregório, quais eram esses tipos de poema? Eu escrevia 3 principais tipos de poema. Um era a poesia lírica, onde retomava temas clássicos, como a composição entre o espírito e a matéria. Também escrevia a sacra, onde se sobressai um senso de pecado e o temor diante da morte e da condenação eterna, mais comum na fase final da minha vida, já que na juventude desafiava o poder divino. E ainda a poesia satírica. Nada fugia ao meu senso crítico, revelando aspectos negativos da vida da sociedade brasileira e principalmente a baiana, e denunciava a corrupção econômica dos políticos e a corrupção moral dos padres. Como eu mesmo afirmei, eu falo, seja o que for. Obrigado, Gregório. Boa noite. Boa noite. Obrigado, eu. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham aprendido, gostado e, enfim, aproveitado a nossa obra. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.